Olá, eu sou Rafael Montes, tenho 23 anos, estou publicando meu segundo livro, que saiu agora em abril de 2014 pela Companhia das Letras, chamado Dias Perfeitos, é uma história de suspense, uma história de amor obsessivo de um sujeito chamado Theo, que se apaixona perdidamente por uma moça e decide sequestrá-la para obrigá-la a gostar dele. É uma história bastante sombria e cheia de surpresas. Espero que vocês gostem. Fael, me fala uma coisa. Quando você veio Nazarian e você fala assim, ai meu Deus, sou tão novo, sou tão jovem, estou despontando agora no mercado literário, premiado, né? Aí você fica, olha para frente, se te dá um certo receio quando você fala assim, estou falando tão mal do mercado editorial, te dá um certo medo, assim, desse futuro literário? Não, assim, me perguntam um pouco da pressão. O Nazarian mesmo comentou comigo, falou, Rafael, a verdade, você tem 23 anos, você publica pela Companhia, que é uma casa editorial grande, o livro vai ser traduzido, vai virar filme. Eu falei para ele, agora a única coisa que pode acontecer na tua carreira Dominar o é mundo descer, agora. é descer, não tem mais para onde subir. Não, aí, é só decadência. E aí eu comecei a pensar nisso, assim. Eu vou me matar depois dessa mesa de hoje. Vocês aproveitem que são os últimos autógrafos. Mas então, por um lado, eu nunca escrevi me preocupando com o prêmio, e então pretendo continuar a escrever sem me preocupar com o prêmio. Eu escrevo, o leitor que eu tenho que agradar sou eu. Depois é que eu espero agradar os outros. Mas então espero continuar assim. Em termos de pressão para publicar, existe uma pressão dos leitores que querem, né? Assim, eu demoro 3 anos escrevendo, eles leem em um dia. Então eu falo, olha, é uma troca, está injusto isso, né? Porque eu demoro a escrever e tal. Mas eu pretendo agora escrever um por ano, porque agora eu estou me dedicando só a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda tem outras coisas a buscar. Eu estou escrevendo agora roteiro para cinema, estou bolando uma peça de teatro, em parceria com uma moça. Eu tenho muita vontade de escrever novela para televisão, assim, tenho muita vontade. Quanto a isso, por enquanto, ainda não tem nenhum projeto, nenhum convite nesse sentido, mas para roteiros de longa já me chamaram, já estou fazendo um roteiro, tal, enfim. Os meus livros vão virar filme e eu vou fazer o roteiro junto com o diretor. Então, eu acho que agora o caminho é esse, buscar outras mídias, ainda que eu me mantenha na literatura. Assim, a ideia é me manter na literatura, mas ajuda muito também, em termos financeiros, fazer cinema, paga muito melhor que a literatura. Então, agora que eu decidi que eu vou viver disso, digamos assim, eu tenho que aceitar projetos e coisas e tal. Então, os projetos mais autorais são os livros, que são meus, e aí quem mexeu nele foi o editor, enfim, passa por poucas pessoas. Um roteiro de cinema é um trabalho conjunto. Tem o produtor, tem o diretor, tem o patrocinador que está bancando, e aí não pode aparecer tal coisa, porque o patrocinador não quer. Então, outro humor que você tem que ter ao fazer esse tipo de trabalho, né? Mas eu acho legal, enfim, e acredito que agora a tendência é buscar esses projetos. Agora, essa coisa de jovem revelação, de promessa, vou continuar escrevendo, assim, espero cumprir, né, já que eu sou a promessa. Mas não tem muito o que eu fazer, eu não posso ficar escrevendo pensando, não, isso aqui tem que fazer para dar certo. O que eu penso é o seguinte, esse novo livro foi o livro que estourou, digamos assim, saiu em tudo que é jornal, fui no Jô e tal. Eu tento, na medida do possível, manter uma sobriedade de, assim, tudo isso está acontecendo porque eu escrevi um livro. Eu não posso, que maravilha, pronto, agora estou feito. E eu tenho que sentar e escrever o próximo livro e fazer um livro que eu queira fazer, enfim. Então, eu evito pressões, eu tenho buscado, digamos, uma busca interior de, poxa, eu quero escrever o meu próximo livro, fazer um trabalho que eu goste e tal. Ao mesmo tempo, eu estava contando até para o Nazarian há pouco tempo, sei lá, umas 3 semanas atrás, eu quase tive um surto, eu fui para um sítio no meio do nada, falei, cara, eu preciso me isolar, porque era chegar em casa, não estou brincando, eu tinha 300 inboxes, 30 e-mails de entrevista para responder, e eu sou virginiano, então não sei se você acredita nessas coisas, mas assim, ou eu respondo os 30, ou eu não respondo nenhum, porque se eu respondo eu tenho que responder os outros 29. Eu não consigo selecionar, não, isso aqui eu vou responder. Eu não consigo. Então, tem 300 inbox. Então, ou eu respondo nenhum, ou eu respondo os 300. Então, aí chegou uma hora que eu falei, cara, e não dá, a coisa meio que fugiu do controle, digamos assim. E eu tenho que escrever livro. Uma coisa que eu ando dizendo é que, desde que passaram a me conhecer como escritor, eu faço tudo menos escrever.
porque eu não tenho tempo de escrever. Eu faço evento, eu faço leitura crítica, escrevo roteiro de cinema, mas livro mesmo que é bom, estou escrevendo muito pouco. Meu livro está, sei lá, com 30 páginas, o novo. Então, depois desse turbilhão que agora está passando, o que eu tenho que, acredito, é buscar uma espécie de calma e tentar fazer o meu próximo romance evitando as pressões, evitando pensar que eu vou ter leitores, assim, enfim. Que foi uma pressão que eu já passei a ter um pouco com Dias Perfeitos, né? Porque o Suicidas também deu razoavelmente certo. Então, assim, para a repercussão inicial que ele teve, foi legal. Então, eu já tive que tomar... Já tinha essa pressão. Mas eu sou uma pessoa que eu não me importo muito, por exemplo, com resenha negativa. Eu acho que faz parte, não quero agradar a todo mundo. O fato de você ter começado no Suicidas, um romance policial, tem a ver com a sua formação na advocacia, que eu vi que você fez direito. Isso te inspirou a escrever? Na época que eu tinha que escolher alguma faculdade, eu pensei, o que eu vou fazer? Bem, eu não sei se esse negócio de escritor vai dar certo, eu tenho uma mãe que fica no meu ouvido, assim, vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. E escritor, bem, não preciso nem dizer, né, Nazaré? Enfim, aí eu decidi que eu faria alguma coisa que me desse a possibilidade de ganhar um dinheiro certo e ter tempo para escrever. E concurso público é a menina dos olhos da galera, né? E, ao mesmo tempo, eu achava que o direito ia me ajudar, porque, na medida em que eu escrevo histórias de suspense, assim, eu preciso saber procedimentos jurídicos, procedimentos policiais, esse tipo de coisa. Então, eu entrei no direito também um pouco por isso, assim, para me ajudar no que eu ia escrever. Para quem pretende fazer a mesma coisa, eu aviso logo que não adianta de nada, não ajuda em nada, foi uma besteira. O romance policial não é mais, a meu ver, aquela coisa clássica com um detetive investigando um crime, no final tem a revelação do assassino. Isso é o que a Agatha Christie fazia, isso é o que o Conan Doyle fazia com Sherlock Holmes, mas ainda há autores que fazem assim. Mas você tem várias possibilidades de exploração de psicologia dos personagens, você contar a história da visão do assassino, não do detetive. Essas brincadeiras que você pode fazer com a literatura policial, eu acredito efetivamente que é o futuro da literatura policial. Por muito tempo, a minha base foi só policial. Depois é que eu passei a ver que era interessante e importante, e eu também gostava, de ler outras coisas. Assim. Aí eu fui para outras literaturas, digamos assim. Então, em termos de construção de trama, eu sou muito Agatha Christiano. Assim, eu gosto muito de saber tudo que eu tenho que escrever, eu calculo toda a história. Então, eu começo o livro sabendo mais ou menos quantos capítulos vão ter, o que tem que aparecer em cada capítulo. Eu faço uma espécie de escaleta. Então, eu sou muito calculista, digamos assim, no processo criativo, que eu acho que eu herdei isso um pouco da Agatha Christie, que as tramas dela só funcionam assim, senão ela não consegue escrever. Ao mesmo tempo, eu acho que as tramas dela têm um quê de... É uma demanda da época, uma questão da época, mas os personagens são um pouco rasos. Assim, você tem os tipos, né? Você tem o coronel, você tem a viúva, você tem o estrangeiro, e isso me incomodava um pouco. Então, em termos de profundidade de personagens, eu não tenho tanto a Agatha Christie como referência. Eu tenho mais a Patricia Highsmith, que é a minha autora favorita, sem dúvida, que mais me influencia em termos de construção de personagem, que é, na verdade, o que me interessa. Ainda que eu seja muito ligado à trama, o personagem ser complexo é uma coisa que me interessa. Então, são as minhas duas autoras que têm principais referências, digamos assim, são a Agatha Christie e Patricia Highsmith. Agora, além disso, eu leio Italo Calvino, que eu adoro, enfim, mas como a gente vive nesse mundo, então a gente suga tudo, música, cinema, e tudo vira um caldo cultural dentro da gente que acaba sendo mastigado e jogado para fora no livro. Então, eu vejo muita influência do cinema, principalmente, no que eu escrevo. Tanto que são livros que eu acho que são facilmente adaptáveis para o cinema. Tem diálogos ágeis, tem coisa assim. Diálogo eu leio em voz alta, por exemplo, na hora de escrever e tal, para ver se funciona. Então, muita gente diz que o Dias Perfeitos parece um livro do Almodóvar. Assim. Tem muito de Almodóvar, do Atami, como é o nome? Cachotando Helena. Eu já me sinto mais influenciado pelo Tarantino, assim, que tem uma violência gráfica no cinema que eu gosto de tentar fazer na literatura. Ou seja, eu gosto de aquela reação que a gente tem vendo no filme do Tarantino nas cenas mais fortes, eu busco transpor isso para as páginas. E agora, em termos de processo criativo e tal, acontece que eu tenho a ideia. E como eu tenho a ideia, eu não sei, mas eu tenho a ideia. E a ideia fica em mim, assim, por algum tempo, eu fico pensando nos personagens e tal, sem escrever absolutamente nada.
E aí é engraçado, porque parece que a vida traz coisas para você. Assim, quando você está tão ligado naquele personagem, você ouve uma frase e fala, nossa, isso cabe na boca do meu personagem. Você vê uma coisa e fala, nossa, meu personagem... Por exemplo, a Clarice fuma Vogue de menta no livro. Porque eu, enquanto estava pensando na história, pensando nos personagens, eu vi uma mulher que eu achei muito sensual, charmosa, tal, e ela fumava Vogue de menta. Falei, poxa, legal, vou colocar isso no livro. Então, você vai sugando elementos da realidade, digamos assim, sem escrever nada. Eu faço isso. E quando eu começo a escaletar efetivamente, aí é um trabalho efetivamente racional. É muito menos inspiração, é transpiração mesmo. Eu tenho um caderno em que eu coloco uma linha do tempo, mais ou menos, e vejo, pois bem, aqui acontece isso, eu tenho as viradas principais, ou os pontos principais que eu quero na história. E aí eu coloco isso numa linha do tempo. E, às vezes, eu preciso rechear com alguma coisa. Por exemplo, no livro atual, eu sei o final, eu sei o início, eu não faço ideia do que eu vou colocar no meio. Mas não porque falta possibilidades, é porque tem 1000 coisas que eu posso fazer. Eu posso fazer um personagem matar outro, eu posso fazer chegar um personagem externo que atrapalhe toda a situação. Enfim, eu não sei qual é o conflito que eu vou criar. Mas literatura é conflito. Assim, então, você tem que criar conflitos. Um livro que é a história de um cara que acorda, escova o dente, veste a roupa, vai para o trabalho, chega no trabalho, liga para a esposa, diz que ama ela, trabalha, vai para casa e dorme, não tem graça, porque não tem conflito. Ele tem uma vida absolutamente ordinária. Então, literatura é conflito. E aí o que eu faço é realmente escaletar, e muda. Eu mudo muita coisa. Acho que tem pessoas aqui que já leram Dias Perfeitos. No livro tem um momento de virada em Ilha Grande que não estava previsto. Não estava previsto. Fui escrevendo, falei, vamos ver o que acontece se esse personagem fizer isso. E aí achei que ficou legal e fiz. Entendeu? Então, tem coisas inesperadas no processo criativo que é muito legal. Eu acho que há uma distância enorme entre escaletar e ter o livro pronto. Assim, ainda que eu tente programar tudo, tem muita coisa que surge enquanto você escreve. Né? Então, é legal. Assim, não é um processo cefado, pronto, agora que eu escaletei, tem que só escrever. Não é tão chato, digamos assim. Eu me digo escritor policial porque eu acredito que o futuro da literatura policial não é o que a gente tem como romance policial clássico. Eu acredito que, ao longo das décadas, a literatura policial evoluiu de modo que o que eu escrevo, sim, hoje é literatura policial. Ainda que isso afaste determinado público, porque muita gente acredita não gostar de literatura policial. Felizmente, o que eu tenho conseguido com um novo romance é atingir um público que não estava acostumado a ler esse tipo de literatura e percebe que gosta. Eu queria escrever um romance policial em que não tivesse assassinato, né? Tivesse alguma outra coisa. Aí eu tive a sacada de pensar, poxa, legal, o mistério não vai ser quem matou, mas sim por que eles se mataram. Ou seja, o que acontece na vida de alguém que leva essa pessoa a se matar. Daí surgiu um grande problema, que eu não sei o que leva alguém a se matar. E aí eu comecei a ler sobre suicídio, pesquisar, li textos teóricos, li ficção sobre suicídio, para tentar entender. E eu cheguei à conclusão de que ninguém sabe muito bem o que acontece. Então, seria meio bobo se eu escrevesse um livro e, no final, falasse, olha, fulaninho se matou por isso, Mariazinha por aquilo, Joãozinho por aquilo. Assim, uma coisa meio didática, ficaria ridículo. E, ao mesmo tempo, eu tinha o desafio de que era um livro policial. O livro policial requer que tenha respostas no final, né? Senão o leitor fica pé da vida e me ofende no Facebook. Então, o que eu busquei no Suicidas foi um limite ali muito tênue entre dar explicações e deixar no ar. O que eu fiz foi, eu contei a vida dessas pessoas e, até agora, a maioria dos leitores não reclamou. Ou seja, eles entendem que, naquela situação que a vida estava, o fulaninho foi lá e se matou. E o Suicidas é um livro que ele foi vendido como policial, numa coleção policial, com sangue na capa. E eu falando em entrevistas que eu sou escritor policial. Tal. E aí o livro foi finalista de prêmios literários legais, assim, São Paulo de Literatura, Biblioteca Nacional. E aí é engraçado, porque quando saiu Dias Perfeitos, algumas resenhas de jornal, de acadêmico e tal, todo mundo falando, ele não escreve policial. Porque eu acho que para tentar justificar que eu esteja finalista de prêmios, entendeu? Porque não dá para o cara escrever policial e ser finalista do prêmio ao mesmo tempo, entendeu? Ou você é popular, ou você vai para os prêmios. Ainda tem essa besteira, é uma besteira, uma idiotice total. Acho possível escrever bons livros, ou seja, que as pessoas gostam, querem ler e recomendam, e indicam, e ficam curiosas e não conseguem parar de ler e tudo mais, e ainda assim
ter uma qualidade literária mesmo, um cuidado com a linguagem, uma preocupação nesse sentido. Acho que é possível e é o que eu busco fazer, enfim. Um amigo meu costuma dizer que nos bons livros está a verdade. Assim, você encontra a verdade do ser humano, de como a gente é. Assim. E isso ensina um pouco sobre nós mesmos. Né? Assim, a cada livro que você lê, você encontra uma reação, uma atitude do personagem que você percebe, nossa, eu agi assim, e aí você vê que está errado, que está certo. Eu acho que a boa literatura é uma reflexão contínua acerca de quem nós somos, de como agimos, como pensamos e tudo mais.